Já estamos de volta e, como você pode notar, o consultor comportamental Marcos Fernandes está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Barazal. Tudo bem? Boa tarde para mais um quadro Talentos e Carreiras. Talentos e Carreiras. É isso aí. Bom, nós perguntamos às pessoas, Marcos, no centro de Sorocaba, como elas enfrentam obstáculos no ambiente de trabalho. Ok. Será que elas estão preparadas para resolver problemas? Vamos ver. Você já passou por momentos difíceis onde trabalha? Por aquela fase onde tudo parece não dar certo? Você é uma pessoa proativa no seu trabalho? Eu acredito que sim. Ao momento de dificuldade, de crise também, ele leva a gente a ter uma experiência de inovar, de poder querer buscar alguma coisa para que você possa atingir seu objetivo, né? Geralmente a gente procura saídas, né? Tem momentos que não dá para resolver naquele momento, você deixa, mas você sempre está retomando para estar tentando resolver aquela situação. Uma coisa deu errado, você consegue contornar a situação? Como se fazer isso? Consigo sim, conversando, né? E aí porque hoje em dia o trabalho está difícil, né? Com certeza eu vou procurar solucionar o problema e para poder manter meu emprego. Superar os desafios e seguir em frente. Enfrenta o obstáculo de frente e vai levando. O importante é não desistir. O importante é não desistir. É isso aí, não desistir nunca, né, Marcos? E quais são as principais orientações para quem precisa enfrentar um problema no trabalho, Marcos? Barazal, a primeira coisa que alguém tem que ter para enfrentar um problema no ambiente de trabalho é ter clareza de qual é o problema. Certo. Então, um problema bem definido já é 50% da solução. Vamos pensar em como é que os médicos agem. Um bom médico, ele faz uma excelente anamnese. Enche a pessoa de perguntas, investiga a vida dela, investiga o problema por inteiro. Um bom resolvedor de problemas no ambiente de trabalho também. Ele quer saber totalmente qual é a descrição do problema. Por que aconteceu, quando, onde, como, quem são os agentes envolvidos, quais os números que esse problema tem na sua origem, que consequências ele causa no ambiente. Quando a gente consegue enxergar perfeitamente qual é o problema, fica muito mais fácil de resolver. Por que as pessoas têm dificuldade para enfrentar problemas no ambiente de trabalho? Primeiro, porque elas empurram o problema com a barriga. Deixa, depois eu resolvo. Segundo, porque elas acham que o problema não tem nada a ver com elas. O ser humano tem uma tendência a dar desculpas em vez de buscar soluções. E aí, conforme eu vou dando desculpas e terceirizando a culpa do problema, eu não enfrento e acabo não resolvendo. Essa é a segunda questão. E a terceira questão é que, às vezes, as pessoas têm medo do problema. Isso. E o medo do problema, às vezes, é muito maior do que o problema. Eu brinco que medo de problema é igual medo de cócegas. Você fala para uma criança, vou te fazer cócega, ela já dá risada. E é quem está envolvido no problema, às vezes, tem medo dele. Então, acaba deixando para depois e não resolve. Ô, Marcos, e quem identifica o problema e precisa levar para o superior? Como é que deve fazer? Porque tem aquele receio de repente, parecer uma fofoca, né? Se for um problema de relacionamento. Isso. Maravilha, Barazal. É importante a gente entender que quando a gente tem clareza do problema e ele está muito bem definido, fica muito simples de entender se é fofoca, se é fato ou se é boato. Porque para resolver problemas, eu preciso ter a clareza de que ele tem que ser um fato e não um boato. Não é disseram. Certo. Eu tenho esses dados sobre o problema. E leva para a chefia com fatos. Leva para a chefia com fatos. E aí tem dois tipos de atitude que influenciam a solução de um problema. A primeira atitude é aquela, por que você está reclamando? Sim. Você está nervoso? Está te desagradando? Ou seja, é a atitude que tem foco no conflito. A atitude que tem foco na solução o problema é este. Como nós podemos resolver? Quais as estratégias? Que passos nós podemos dar? Quais as causas? Como é que a gente resolve? E aí a solução aparece. Tá certo. Obrigado, viu, Marcos, pela sua presença mais uma vez aqui no quadro Talentos e Carreiras de hoje. Tem alguma última dica aí desse tema, não? A dica para resolver problemas eu preciso de duas coisas, clareza e coragem. E as duas começam com C, 2 Cs, clareza e coragem, e o problema está resolvido. Tá certo, até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, um abraço para os nossos telespectadores. É isso aí. A seguir você vai conhecer a usina de bitucas de cigarros em Votorantim e o material vira obra de arte, hein? É para daqui a pouco.
A Justiça concedeu no fim da tarde de ontem um alvará de soltura para o ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, José Antônio Fazia Bem. Ele foi preso no último dia 15 de agosto em uma operação da Polícia Civil que deteve também Ademir Lopes Soares, ex-vice-provedor da Irmandade. O processo investiga os crimes de sonegação fiscal contra a paz pública e também estelionato. Selma Durão, administradora do convênio particular da Santa Casa, continua foragida. Ademir Soares foi solto na semana passada e Fazia Bem, apesar do alvará de soltura, ainda não deixou a penitenciária em Tremembé. Segundo o advogado dele, a saída pode ocorrer a qualquer momento. E esta terça-feira é muito abafada na região, você já deve ter sentido isso, não é? A máxima em Sorocaba pode chegar aos 33 graus. Por isso, segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva no final da tarde ou até início da noite de hoje. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Alumínio registra mínima de 16 e máxima de 31 graus. Itapetininga tem mínima de 18 e máxima de até 32. Em Votorantim, a mínima prevista também é de 18 graus e a máxima chega aos 34. Jundiaí tem mínima de 19 e máxima de 33. O assunto agora é saúde. O número de casos de câncer coloretal tem preocupado os médicos brasileiros. São 34 mil novos pacientes só este ano. Uma alimentação saudável pode ajudar a prevenir a doença. Aos 35 anos, no auge da carreira e recém-casada, Ana Paula descobriu um câncer que mudou a vida dela. O meu tumor já estava no intestino com 6 centímetros e ele já tinha obstruído o meu intestino totalmente. Tanto é que eu precisei fazer uma cirurgia de colectomia total do intestino grosso, que eles chamam, que é retirar totalmente o intestino grosso. A luta dela ainda não acabou. Depois de descobrir uma metástase no pulmão, foram 2 cirurgias e incontáveis sessões de químio e radioterapia, mas sem perder a esperança. Eu acho que hoje em dia eu dou muito mais valor à minha vida. O câncer coloretal é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. Nos homens, é o terceiro. Um dos maiores especialistas do país, o médico Sérgio Narras, da Universidade de São Paulo, lembra que a doença pode ser hereditária, mas não é só isso. Para o aparelho digestivo, isso está muito e diretamente ligado aos hábitos e costumes. Primeiro, o álcool e o cigarro. Esses são preponderantes na incidência dessa doença. Segundo, a alimentação. O que você come e o seu estilo de vida podem sim definir se algum dia você vai ter câncer. Não é à toa que grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro encabeçam a lista das cidades com maior percentual de pacientes com câncer coloretal. Chega a ser até 9 vezes maior do que as cidades onde a vida passa bem mais devagar. Nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o índice é de 28 casos para cada 100 mil habitantes, bem mais que no Acre e no Maranhão, por exemplo. Esta nutricionista explica que uma forma de prevenção é diminuir o consumo de gordura e carne vermelha, e principalmente dos maiores vilões, que estão no café da manhã de muitos brasileiros. Além de salame, salsicha, linguiça, mortadela, rosbife, peito de peru, presunto, são exemplos de embutidos que devem ser evitados. Não há consumo seguro para esses alimentos para prevenir o câncer de intestino. Para o tratamento, nada é mais importante do que o diagnóstico precoce. O estágio do câncer, ele começa em T0 e vai até T4. Se nós conseguirmos detectar isso numa fase T0, a probabilidade de cura é 100%. E de uma maneira, com uma metodologia mais barata, mais eficiente, que seria a simples colonoscopia com a remoção de um pólipo. Segundo o Dr. Narras, é preciso fazer exames preventivos a partir dos 50 anos. Se houver histórico da doença na família, a idade cai para 40. Um dos primeiros sintomas é a presença de sangue nas fezes. O câncer coloretal, ele pode até ser erradicado em nosso meio. Pasmem, se nós conseguíssemos conscientizarmos e oferecermos à população o rastreamento do câncer coloretal, nós poderíamos alcançar esse êxito.
É isso aí. E mudando completamente de assunto, Votorantim se tornou a primeira cidade do mundo a ter uma usina de reciclagem de bitucas de cigarros. Diferente, não é? É um projeto 100% nacional desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Brasília, que transforma o material em obra de arte. Vamos ver. Esses são sinais que muita gente não se preocupa com o descarte correto do cigarro. O povo joga mesmo. O povo não tem cuidado com a cidade. Para tentar evitar esse tipo de problema, caixas coletoras foram instaladas em Votorantim e em outras 16 cidades da região. Uma vez por semana, funcionários fazem a coleta das bitucas. Mas você sabe o que acontece com esse material depois que ele é retirado das ruas? Não sei. Não faz nem ideia? Não faço. Que ela deve ser reciclada para fazer alguma coisa, né? Pois é, ela é reciclada assim, e em Votorantim. A cidade tem a única usina do país que trabalha com esse processo. A gente verificou que com a entrada da lei antifumo, né, com essa possibilidade de limpar os ambientes internos e com uma adesão total da população fumante, né, evidenciou-se um outro impacto, que é a questão dos resíduos jogados nas ruas e calçadas. Já na usina, o material passa por uma triagem. Depois, as bitucas são colocadas em uma espécie de caldeirão com água e uma solução química, que faz a desintoxicação. Depois de 5 horas fervendo em uma temperatura de 100 graus, a mistura descansa e se resfria. Em seguida, é peneirada e lavada em tanques. Desse processo sai uma massa celulósica que é prensada e colocada para secar. Depois de todo esse processo, a massa celulósica é enviada a algumas oficinas de artes aqui da região. Lá, elas são transformadas em papéis artesanais, onde os alunos podem confeccionar caixas de presentes, também agendas, blocos de notas, entre outros itens, conforme a criatividade. A gente desencadeia aí uma série de dispositivos de mobilização junto à sociedade. Veja que os próprios alunos, ao ter ciência do que isso provoca para os ambientes e para a saúde das pessoas, elas vão provocar seus pais, seus familiares, seus círculos de amigos, né? E através disso a gente amplia o nosso leque de informação e de diálogo com a sociedade, evidenciando todo o mal que o cigarro faz, seja para a saúde, seja para o nosso ambiente ou seja para a sociedade como um todo. Puxa vida, bem interessante mesmo. O Manchetes Noticidade de hoje fica por aqui. Agora tem a propaganda eleitoral obrigatória na TV. Logo depois, você confere o Futebol e Esporte Show com o Marcel Capretes. Às 7h20 da noite, você vê outras notícias da região no Noticidade com Pedro Torres. Vamos embora, tenha um ótimo dia hoje. Fique em paz, seja feliz.